Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste nosso ciclo de debates sobre questões de ordem internacional, o esplendor caótico do mundo. Este ciclo insere-se no grupo de trabalho da PASC, que é o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. A par deste ciclo de debates, temos um outro ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, enfim, que procura valorizar e dar a conhecer figuras maiores da cultura de língua portuguesa. A próxima sessão será já na próxima segunda-feira, dia 1 de abril, e não é mentira, às 9h30, como é habitual. E temos outros dois grupos de trabalho que também promovem sessões online, semanais, a saber, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Rui Martins, vice-presidente da direção da PASC, e pelo Carlos Magalhães, e o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Este ciclo de debate em particular, como se infere do nome, enfim, procura refletir sobre grandes questões de ordem internacional. Esta é já a 16ª sessão, se não me falha a memória. Começamos pela questão da Ucrânia, que naturalmente, em particular no espaço europeu, não apenas, mas em particular no espaço europeu, é uma questão muito relevante, condiciona as nossas vidas, a nossa visão do mundo. Compreendemos, e já falámos sobre isso, que na América Latina, que em África a percepção seja um pouco mais longínqua, um pouco mais distante. Aliás, a PASC também promoveu em tempos, em parceria com o MIL, precisamente um debate presencial, também no âmbito do Observatório 7 da CPLP, precisamente sobre a percepção da guerra da Ucrânia nos vários países da CPLP. Percebemos perfeitamente que esta percepção que, em geral, temos em Portugal não é a mesma que existe no Brasil, que existe na África lusófona, que existe no Timor-Leste. Mas, enfim, para além da questão da Ucrânia, que já debatemos em várias sessões deste ciclo, já falámos sobre o Irão, sobre a China, e, naturalmente, demos também muita importância, até porque o grupo se chama Lusofonia e Relações Internacionais, a regiões, a países do espaço da CPLP, nomeadamente Moçambique, Cabo Delgado. Aliás, eu estive recentemente com o presidente da Câmara de Quelimane, de Moçambique, que esteve cá em Portugal há 15 dias, e pré-agendei com ele também mais uma sessão sobre Cabo Delgado, que eu conheço bem. Mas já falámos sobre a Galiza, até com uma associação que também faz parte da PASC, uma associação observadora, aliás, duas associações observadoras, o Centro Português de Vigo e a Casa Impulsionadora da Lusofonia. Já falámos sobre Macau, temos connosco o Dr. Jorge Rangel, presidente do Instituto Nacional de Macau. E também já falámos sobre o Brasil, assunto a que hoje voltamos. E temos connosco dois convidados, dois jovens, que, com os quais iremos então fazer um ponto de situação, um estado da arte do Brasil, nas suas mais diversas facetas, naturalmente na parte política. Todos sabemos que, enfim, que o Brasil teve eleições no final de 2022, que houve uma transição não muito pacífica, que há um novo presidente, Lula da Silva, que sucedeu ao Jair Bolsonaro, mas há questões também que são, enfim, que se mantêm, de ordem social, de ordem económica, de ordem cultural também. E temos connosco Humberto Schubert Coelho, que é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que é, para além disso, presidente da Associação Brasileira para a União Lusófona, também uma entidade que faz parte da PASC, enquanto observadora. Como sabemos, por questões estatutárias, a PASC agrega estatutariamente associações sediadas em Portugal, com membros efetivos, e já são mais de meia centena, mas pode também abarcar e abraçar outras entidades não sediadas em Portugal,
desde que sejam membros observadores, como é o caso. E temos também connosco o Cídio Lopes de Almeida, que está a fazer uma tese de doutoramento, de doutorado, como se diz no Brasil, no Universidade de Vitória, sobre Agostinho da Silva, enfim, uma perspectiva mais vasta. E pronto, vamos então iniciar esta conversa, que será conduzida por mim próprio, pela Paula Policarpo, que está aqui presente. Hoje a Ana Sofia Lopes não está connosco. E temos também connosco o Rui Martins, que naturalmente poderá também intervir. Uh, Muito bem, Humberto. Num primeiro relance, qual é o teu ponto de situação? Qual é a tua percepção sobre o estado do Brasil? Enfim, podemos pegar nesse marco temporal, um ano e poucos meses após a eleição presidencial e a tomada de um novo governo. Boa noite, meus caros, né? É um prazer enorme retornar a esse programa extremamente elevado e culto, né? É um privilégio. E discutir uma coisa que me interessa desde sempre, né? Desde que eu era muito pequeno, meu pai sempre foi um patriota, assim, muito enérgico, né? Um sujeito que tinha opiniões políticas muito fortes, envolvimento também com política. E, interessantemente, ao longo da evolução da muito complexa política brasileira nos anos 80 e 90, ele mudou de posição várias vezes, né? Ora apoiava a esquerda, ora apoiava a direita e tal. Isso, de certa maneira, foi bastante formativo para mim, porque me parecia que os critérios e os conceitos através dos quais a minha família decidia as suas orientações políticas eram muito fluidos, né? E eram valores assim um pouco transpartidários, ou um pouco quase apartidários, né? Eram questões, claro, econômicas, né, muito prementes, né? Principalmente a inflação nos anos 80, principalmente, questão do desemprego, a questão da violência, e às vezes até o que no Brasil é parte do jogo, né? A questão do carisma pessoal dos candidatos à presidência, né? Parece que continua esse fator sendo preponderante, exercendo um papel tremendo na forma como as pessoas se orientam. E uma das coisas que nós percebemos na última eleição é que, embora o número de insatisfeitos fosse enorme com os principais candidatos, no fundo, por medo, por receio, por pânico, houve uma polarização da eleição e os votos maciçamente se distribuíram entre Lula e Bolsonaro. O que, no fundo, não parece refletir perfeitamente o alinhamento ideológico ou os valores da população, tá? É claro que são, sim, dois presidentes muito queridos, né, adorados pelos seus núcleos, né, seus núcleos duros ali, mas também são presidentes que enfrentam uma rejeição muito grande e que geram, da parte de uma grande fatia da sociedade brasileira, o sentimento de uma certa indiferença. Mas, por razões diversas, a indiferença Mas em relação. falou-se muito nisso, Humberto, desta, tal como agora se fala a propósito dos Estados Unidos, de uma terceira via, de uma terceira pessoa que pudesse constituir uma alternativa a essa polarização extrema, não é? Mas isso de mas que facto. não, Sim, mas que não surgiu, não portanto, surge. não surgiu. Perfeito. E pode não surgir, porque. Humberto, desculpa interromper, mas pegando outra vez, Humberto, e depois para mim esta questão é transversal aos dois, ou devíamos ouvir os dois, mas assim, mas não tendo havido essa terceira via, tendo havido umas eleições em que um desses candidatos Sim. foi eleito, teria que ter sido sempre um ou outro, não é? Ahm, o teu, qual é, se puderes partilhar, o teu balanço das expectativas, se é que tinhas algumas, nem sabemos se era o teu candidato ou não, mas, qual é o balanço, mesmo que não seja o teu, a vossa percepção, damos, porque posso dizer também gostava de saber, de devolvido este ano e meio, este ano e pouco, porque nós em Portugal,
as notícias que temos são poucas relativamente ao Brasil. Por acaso há um programa ou dois que eu acompanho até na televisão, na RTP3, onde se fala de alguma política brasileira e há até os jornalistas brasileiros, mas há pouco, a não ser quando há alguma coisa muito, de muita relevância, o dia a dia do Brasil, e se está melhor, se está pior, nós não nos apercebemos. Vamos sabendo umas coisas. Agora é o Bolsonaro que passou 2 dias na Embaixada da Hungria, há assim, umas coisas, mas nós ficamos sem saber no dia a dia como está o Brasil. E gostava de ouvir depois os dois sobre isso. Sim, No pós-Lula. sim, Se quiseres, em você está comparação com certíssimo. anteriormente. Você está certíssima, Paula, porque a situação ela é intrinsecamente caótica. Então, nós também somos espectadores e acompanhamos, assim, às vezes com surpresa, muitas vezes com surpresa, o desenrolar dos fatos, e esses fatos, eles às vezes são difíceis de equacionar. Quanto a uma terceira via, embora eu acho que até teoricamente, né, como assim, teórico da política, eu acho que ela é desejável em qualquer cenário, mas na prática, no Brasil, ela é muito urgente, porque a polarização ela tem um componente também de pânico, de maniqueísmo, né? De uma luta um pouco assim fratricida entre os lados extremos que acabaram se polarizando. Mas Mas isso mantém-se já no pós-eleição, isso não mantém-se. ficou, isso não acalmou, a sociedade não conseguiu unir-se ou pelo menos apaziguar-se. Isso nota-se, continua-se a Sim, notar no Brasil? acalmou, apaziguou num certo nível, mas a polarização ela não foi superada. Eu acredito que, da forma como eu tenho sentido a situação, os ânimos eles se esfriaram um pouco, mas não obstante, ideologicamente as pessoas continuam percebendo e enxergando a situação política sob uma ótica bastante extremista, né? E polarizada nesses dois grupos Ou principalmente. seja, Tanto o que tu que, antecipas é que nas próximas eleições será, enfim, talvez não o Lula, mas um herdeiro do Lula, e talvez não o Bolsonaro, mas um herdeiro do Bolsonaro, e eventualmente até um filho dele, não é? Fala-se muito dos filhos do E, Bolsonaro. e não uma terceira via. precisamente, eu apostaria numa continuidade da polarização para um futuro imediato. Hum. Claro que sempre pode acontecer de aparecer um coringa, né? Aparecer aí um elemento inesperado e ganhar fôlego, como muitas vezes acontece, Uhum. né? Sim, às vezes, Mas olha, ver Portugal. Foi do nada, foi do sim, nada, no do fundo, nada aparecemos. Bolsonaro também foi um coringa. Eu me lembro que quando ele tinha 5% das intenções de voto, eu conversava na universidade com os amigos, e os amigos da universidade diziam, não, é completamente impossível, nunca vai passar de 5%, né? E em outros ambientes, as pessoas diziam, não, vai ganhar, é impossível de não ter 50, 60% dos votos. Então, as percepções das camadas sociais são muito diversas, É importante. né? Cídio, vamos só aqui ouvir o Cídio. E tu, apostavas numa terceira via? Sentes o pós-Lula para ti, está, não sei, também continuo sem saber qual é as tuas preferências políticas, né? Não interessa, mas se tinhas algumas, superou ou está de acordo com as expectativas. Se não tinhas nenhumas, parece que estamos também como o Humberto no caos, e o futuro, e é preciso uma mudança, e uma mudança não polarizada, ou seja, uma terceira via. Que sentes tu? Pois é, eu Ah, estava pensando em falar do Brasil e é a pior coisa que parece. É um projeto muito difícil falar o que é o Brasil e falar do Brasil, e falar a partir do Brasil. hum, E, e as várias possibilidades que eu fiquei pensando para essa conversa aqui é, uhum, primeiro, tentar não fazer uma coisa estruturada no vício acadêmico, mas tentar hum, fazer uma conversa sem citações certo, bibliográficas.
ainda que a gente sabe bem quem são aqui duas referências com quem a gente está falando, são dois acadêmicos que certamente eu tenho contato comum e espero desenvolver com o professor Humberto também. Aqui, Mas isto Humberto. é uma conversa, não É, estamos na academia e gostávamos. exato. Depois quem nos vai ouvir não percebe. Eu São acho questões difícil falar, práticas. sim, eu acho difícil, antes de partir para falar do Brasil, Uhum, nós temos um problema profundo que pode ser comparado e ser desenvolvido uma reflexão sobre o que seria propriamente o tema da guerra cultural, se não uhum, estaríamos em algum momento deste processo. Porque, como o Humberto estava dizendo, eu frequento grupos, pelo menos dois grupos aqui no Brasil, um grupo de pensamentos pró-Bolsonaro e grupos ligados a pró-Lula, por assim dizer. uhum. E é um tema que, primeiro que, inclusive nós, acadêmicos, temos que fazer um esforço intelectual para a gente não também começar a ecoar dentro da nossa bolha, a minha, sem dúvida, da revolução comunista, socialista, não é a capitalista, só Portanto, que, deixa-me só perguntar-te, e achas que, porque podes não, o Lula é um representante dessa revolução, ou não? Ou pois achas que é, está aquém, ou não, ou pois, desvirtuou? É uma quando a pergunta, é gente uma passa curiosidade, do, uma quando a curiosidade. gente, quando a gente passa do pavor, que é típico desta dissonância coletiva, dissonância cognitiva e comunicacional coletiva que nós vivemos, quando Uhum, a gente, enquanto acadêmico, se começa a se dar conta que para lá eu também estou começando a deixar de ser um cientista das humanidades e replicar aqui bordão, uhum, quando eu começo então a fazer esse pensamento, a própria análise do governo atual, ela é uhum, passível de verificações de limites e de dificuldades. Limites que são internos, mas limites que são também fruto da disputa natural de uma sociedade democrática. Então, não é só por incompetência que se tem limite, mas muitas das vezes a disputa que é normal da democracia, o outro está em condições de te impor certas limitações. uhum. Então, isso é o que eu diria. Então, mesmo estando dentro de uma bolha que aprecia a governança desse atual candidato, nós verificamos uma série de questões que nos deixam muito preocupados com relação às próximas eleições. E aí eu volto novamente num pensamento sobre o debate, então. Espera, Sírio, mas já agora, essa verificação que fazes pragmática, uma constatação que, embora este governo seja alinhado, pelos vistos, com o teu pensamento, com o vosso político, o que este governo te deixa preocupado nas suas ou incongruências tem a ver é por causas externas, ou seja, é porque vivem numa democracia e há uma oposição, ou é porque o governo ele em si também revela, tens alguma desilusão, afinal na prática não é exatamente como pensavas, porque a política, os ideais na prática são sempre, é completamente diferente. O livro aceita tudo, na prática é preciso depois pôr as políticas na prática, e na prática nós temos então os bloqueios que o livro não tem, Sim, eu acho que a dificuldade é de se fazer um modelo de desenvolvimento econômico que considere uma ideia de país e de nação. Então, esse governo, eu gosto da pessoa do presidente Lula, gosto do campo, mas o governo, antes aqui informalmente a gente falava sobre trocar o carro movido a gasóleo, a gasolina que nós falamos aqui, por o elétrico, não é resolver o problema. Esse tipo de isso é a questão. minha opinião. Eu Sim, acho que sim, sim. devíamos Que é, focar-nos no transporte público e isso. Que eu compartilho convosco nesse sentido também. Então, nós vivemos esse desafio que não é só deste governo, é uma questão um pouco mais ampla, que como ser efetivamente uma nova forma de civilização, uma nova forma de sociedade. Sírio. Este governo tem essa dificuldade de conseguir oferecer uma alternativa que seja efetivamente uma outra coisa que não do governo anterior.
Então, muitas das vezes, acaba sendo uma diferença de como aquele governo anterior pautava os meios de comunicação social, ele tinha um jeito de fazer isso, e o daqui pauta de um outro jeito. Então, o caos, a discussão mais animada é levada por estas pautas midiáticas que parecem ser diferentes entre aquele Então, governo e este. e as medidas em concreto? E aí, quando a gente desce nas medidas estruturais, tem Isso. diferenças, mas o atual não consegue ser tão diferente em relação àquele anterior. Também Tem não se questões mudam, pontuais. também não se mudam políticas e não se faz reformas. Não Exato, sei se exato. boas, más, porque eu não sei qual é o sentido, mas sejam quais forem, as reformas estruturais e mais profundas demoram sempre tempo. Portanto, é normal que não se espere ao fim de um governo, seja ele qual for, ao fim de um ano e tal de governo, estar tudo completamente diferente. Mas pergunto outra vez ao Cid e ao Humberto, mas nota, e depois isto também, mas este balanço, pelo menos deste ano e tal, ainda que seja muito imperfeito do ponto de vista da execução das políticas públicas que tu gostarias de ver praticadas e que terão que ter um médio e longo termo, reveste nelas? Estás contente ou está muito aquém? Achas que não é por. Se eu pego a minha área de Mas pesquisa e já, de educação, Cid, só mais chega. Têm surgido sondagens, eu acompanho muito perto o que se passa no Brasil, e as últimas sondagens denotam uma certa decepção com este governo, não? Aliás, até houve uma reunião de emergência do próprio Lula com todo o governo para mudar a política, pelo menos comunicacional, tinha a ver com o que estavas a dizer, não é? Mudar a imagem do próprio governo, se bem que isso muitas vezes é um sofisma, não é? Os governos, quando estão com problemas, dizem que é um problema de comunicação e um problema de imagem, como se isso fosse o alfa e o ômega da política. Mas, enfim, isso é Mas outra coisa. a desilusão ou essas sondagens menos positivas têm que ter deve haver alguma coisa que faz, ou vários fatores que influenciam essa percepção das pessoas. Eu queria perceber se o Cídio ou o Humberto têm alguma ideia de porquê. Eu O que é diria. que as pessoas sentem, em que é que o governo está, é as políticas públicas, é as sociais, são, são as questões internacionais. O Lula da Silva, por exemplo, tem uma posição muito forte e muito contundente relativamente, por exemplo, à guerra de Israel e da Palestina. Portanto, eu não sei porque é que as pessoas estão desiludidas ou porque é que mas essas sondagens em que há uma certa desilusão e um desalento das pessoas, que eventualmente os que votaram nele, do segundo percebi, pelo Renato, tem que ter uma justificação. Vocês tentam, imaginam, sabem, conseguem perceber qual é? Existe um mal-estar, particularmente um mal-estar econômico, né? Uma falta de pujança econômica, de crescimento do PIB, por exemplo, e existe uma percepção geral, assim, né, de que as iniciativas, por exemplo, de investimento público, que eram muito típicas dos dois primeiros governos do Lula, elas não estão acontecendo, né? Então, programas de construção, por exemplo, né, que foram muito intensos durante o primeiro governo Lula, expansões de universidades, por exemplo, né? Aquelas marcas características, inclusive, dos seus governos e que estão muito atrelados à sua popularidade. Esses programas eles não estão sendo percebidos, pelo menos, tá? Não estou dizendo que não haja investimento, mas não se percebe esse melhoramento. Por outro lado, as pautas que dominam, como você muito bem colocou, Paula, são essas pautas como, por exemplo, Israel e Palestina. Então, nós temos, assim, o Lula um pouco mais pró-Palestina, o Bolsonaro um pouco mais pró-Israel, e, embora Aliás, o isso não Lula, afete... só aqui um parênteses que veio a propósito. O Lula, como nós sabemos, isso também foi noticiado em Portugal, tornou-se persona não grata para Israel. Isso teve algum eco no Brasil? Foi falado? Sim, É que há muitos essas judeus no questões... Brasil.
essas questões excitam muito os brasileiros, mas Claro, acaba que, no fundo, não deixam de ser também uma cortina de fumaça para o fato de que não se discutem as questões nacionais, tá? Então, são questões de interesse da população, sim, e que excitam muito a população. Sempre que sai uma notícia sobre esse assunto, a população fica muito excitada, mas a percepção das pessoas sobre como o Cid colocou, né? Um estado de coisas travado, né? Um país que não anda aí há uma boa quantidade de anos, essa percepção ela é inclusive um pouco depressiva. Ela gera um mal-estar muito grande dos jovens, por exemplo, quanto à não perspectiva de emprego, dos que estão empregados quanto a perdas salariais, né? Perda de poder de compra. Então, esse tipo de questão parece que não vem sendo atacado pelos nossos políticos de uma maneira crônica. Já a questão da Ucrânia continua distante dos média brasileiros, dos mídia. Mais distante agora. Foi Uhum, substituída pela de Israel. uhum. Uma outra forma de falar sobre essa experiência do brasileiro sobre o processo de democracia, eu tenho situado também com relação a uma crise da democracia que é global. E como que sim, nós vivemos aqui a crise da democracia? Uma das características é muitas das vezes, a realidade vai numa direção, mas a experiência subjetiva do cidadão é de não representado, por exemplo. Então, assim, como eu tenho contato com uma rede de indivíduos que é parte do objeto da minha pesquisa, e a gente se vê semanalmente com pessoas de todas as regiões do Brasil. E aí, conversando com um indivíduo que é médico, a gente chama de dentista aqui, mas eu não sei o nome específico, Sim, sim, isso é igual, é igual. o odontologista, e ele expressava que estava ruim o Brasil. É um indivíduo de classe média alta, não é uma profissão para todo mundo aqui no Brasil, especificamente onde ele exerce, ele tem esse estatuto econômico, e ele é partidário do bolsonarismo. E em termos de PIB, em termos de investimentos públicos e tal, a economia, em concreto, neste último ano, melhorou em relação ao governo do Bolsonaro. Então, esse é um exemplo de que nem sempre uma questão concreta melhorou, obviamente, uma quantidade pequena, gostaríamos que fosse o dobro disso, mas foi uma melhora e tem se melhorado economicamente. Tivemos a pandemia, etc. Não, São mas vários isso fatores. estás a dizer, Cid, é muito importante. Aliás, permite-me só uma questão que eu tenho que fazer um introito. Há sempre várias formas de olhar para a realidade. Parece-me banalidade, não é? Mas eu diria que à partida, e sobretudo a fazer análises políticas, não é? À partida pode-se ter uma perspectiva, ou uma grelha, ou uma pauta mais de ordem social e económica. A dizer que as pessoas, aliás, enfim, aquele clichê que as pessoas votam com a carteira, há aquela célebre frase atribuída ao Bill Clinton, é a economia estúpida, ou seja, se as condições económicas melhoram, se há o deputado X, o presidente X ou o primeiro-ministro Y melhora as condições sociais e económicas, naturalmente que está em posição de ganhar as próximas eleições, não é? Isso é uma evidência, mas para além dessas questões de ordem social e económica, não necessariamente numa pauta marxista ou marxiana, tu começaste por falar das guerras culturais, que eu acho que são cada vez mais relevantes, não apenas no Brasil, não apenas, enfim, em toda a América, da América do Norte, cada vez mais em Portugal e cada vez mais na Europa, diria até. Ou seja, muitas vezes isso é que é relevante, e o exemplo que deste pareceu-me ir nesse sentido. Obviamente que as pessoas, enfim, as pessoas têm que trabalhar e têm que ter rendimentos no final do mês para pagar as contas. Mas às vezes o voto não é decidido por questões de ordem estritamente económica. Aliás, nós vemos isso, ou seja, a chamada esquerda e a chamada direita muitas vezes não se dividem apenas ou sobretudo por esse tipo de questões. Eu diria que cada vez mais é por questões de costumes, questões de ordem cultural. E tu começaste por aí, eu gostava que fizesse também uma radiografia, porque, por exemplo, no caso do Jair Bolsonaro, a percepção que eu tenho é que muita gente votou nele, não foi por questões de ordem económica, porque ele manifestamente, enfim, aqui entre nós não tinha grande programa económico, se é que tinha algum.
mas tinha uma agenda de costumes e uma agenda cultural, digamos assim. Não vou qualificar, mas tinha, claramente tinha uma agenda, tinha bandeiras nesse plano, e foi isso que lhe granjeou um grande apoio. Transversal às várias classes, isso é muito interessante. Aqui não se divide Hum. entre pobres e ricos, não é? Mas, Renato, já agora, antes do Cid e do Humberto depois de responderem, é verdade, mas às vezes todas essas bandeiras do Bolsonaro, para muitas pessoas que revêem-se nelas, mas porque no fim a economia é estúpida na mesma, porque é assim, por atribuindo a crise ou económica exatamente aos ideais do outro lado, e por isso é que o país está assim, e por isso é que porque no fim, na base está a mesma coisa, porque é assim, Sim, mas aqui a questão é, por exemplo, entendes? sim, mas Por exemplo, podem dizer que são os imigrantes, que não sei o quê, que vão tirar, portanto, que o país, Agora, eu queria também dizer uma coisa ao Círio, já na outra vez estivemos a mas já agora, falar. Paula, antes de eu ver a palavra ao Cídio, isso é verdade, sendo que, aliás, o Cídio começou por falar isso, isso também aliás, ainda é mais evidente no caso português. Entre os grandes partidos não há diferenças substanciais no plano económico, até que Portugal, a política económica portuguesa é traçada por Bruxelas, não é? E, portanto, é completamente mirífico estar a olhar para os diversos partidos e encontrar diferenças substanciais no plano económico. E Oh, por isso também, cada vez mais as diferenças jogam-se nesse plano cultural, dessas guerras culturais, e não tanto já no plano económico. Obviamente que o sim, Brasil está no no Mercosul, mas Brasil isso não é a Mercosul, mesma coisa. o Mercosul não é comparável com a União Europeia, até que o Brasil tem uma pujança e um peso que Portugal não tem. Uh, Obviamente a maior liberdade económica, mas também o mundo cada vez mais globalizado impede grandes desvios a uma pauta que é cada vez mais comum a todos os países. Portanto, aí não há grande margem. Aliás, vê-se o que está a passar na Venezuela, não é? A Venezuela quis seguir uma outra pauta e o resultado aparentemente E não é era tudo, isso que eu ia para dizer, ó Círio, não há é tudo melhor. bocado, voltando atrás, disseste que havia pessoas que se sentiam vazio, que não tinham um vazio e que não se viam representadas na democracia. Ah, É verdade, o Brasil é um país democrático, mas é também, ao mesmo tempo, tanto o Jair Bolsonaro como o Lula da Silva, cada um, de sua maneira, um tem como modelo um tem como modelo o Donald Trump, ou o Vítor Orbán, que são pouco democráticos, ou o Lula tem como modelo e tem como referências também países muito pouco democráticos. E, portanto, é importante também dizermos as coisas como elas são, porque a verdade é que tanto o presidente atual como o presidente anterior têm os dois muita admiração e muita inclinação para países que estão no caminho contrário a uma plena democracia. Alguns nem são. Se formos ver, por exemplo, os países de quem o Lula é tão próximo, nem são uma democracia. E a forma como autocrática e como, por exemplo, o Donald Trump se apresenta e o que diz, ou o Vítor Orbán ou outros, também fica muito aquém do que deveria ser uma democracia. Eu acho que isto é importante também pensarmos. Talvez as pessoas que não se sentem representadas em nenhum deles, também talvez seja por isto. E também talvez porque a democracia, não é só quando diz o Brasil, a democracia genericamente no mundo está doente e está cada vez. Há mais países neste momento, provavelmente, não democráticos do que democráticos. Portanto, a democracia é, é Muito, complicado falar sem democracia hoje em dia. muito bem, Então, Cídio. Vamos eu então. acho que isso se insere, Paula, na questão que eu começo inicialmente, a dificuldade o problema da comunicação, o problema de construção da reflexão sobre a realidade. Exige de nós uma capacidade de obtenção de certas informações que, por vezes, a gente não tem como tê-las, e
e nós produzimos uma espécie de articulação, em termos lógicos, de um termo A com um termo B, mas para que a gente pudesse apurar esse termo A, nós não temos muitas condições. Então, essa sua questão, que já apareceu em outras conversas, eu poderia responder numa brincadeira. O Brasil de Lula é amigo de ditaduras porque ele aprendeu com os Estados Unidos, que é amigo, por exemplo, da Arábia Saudita. Então, ou é amigo da França, né, da Cidade da Luz, que mantém um sistema bárbaro de exploração em torno do franco FCA, em alguns países do Sahel, por exemplo. Então, a complexidade para a gente falar de certos temas exige de nós uma capacidade de apuração de informações que, de repente, não é do nosso cotidiano, não é da nossa profissão e é difícil. No entanto, na esfera do debate, e isso, os meios eletrônicos, é uma novidade que permite um fervilhar específico de trocas de informações, elas têm se construído numa bolha que talvez seja pela primeira vez na nossa história humana possível, tecnicamente, que é uma bolha de senso comum. E por isso que a questão mais anterior é um debate sobre a questão de como nós produzimos as nossas informações, como nós consumimos informações. Por isso que é difícil falar do Brasil. Porque se eu chamo um amigo deste grupo que é partidário do bolsonarismo, eles vão descrever uma realidade. Por exemplo, Lula não foi eleito, foi ilegal. E uma série de outras coisas, circulam coisas sobre vacinas e etc. Então, para esse grupo, o Brasil deles é uma coisa que perde o contato com a realidade. Mas, eventualmente, na chamada esquerda, no socialismo, nesse outro campo, nessa outra bolha, pode ter também algumas dificuldades. Por exemplo, de verificar limites que seja culpa do governo atual e não do outro, né, de ficar jogando a culpa para o outro. Então, o problema anterior que eu, enquanto professor, tenho que fazer, qual é a minha colaboração, é exatamente sempre chamar para uma ideia de ciências de base. Eu sou originariamente professor de filosofia e atualmente transito na pesquisa em ciências das religiões, que não é teologia, é uma área científica das humanidades. Por exemplo, o tema da religiosidade na compreensão do Brasil foi um tema deixado de lado pelos chamados intérpretes do Brasil até hoje. E nesta esfera, então, da dinâmica simbólica, da produção da discursividade ou da narrativização religiosa, eu diria que se tem algo que eu, enquanto cidadão e professor, tenho uma colaboração para contribuir, se insere neste ponto. Eu vejo pessoas discutindo coisas da Ucrânia, eu vejo pessoas discutindo de Israel, eu vejo gente discutindo sobre tudo quanto é assunto e não sabe de nada. Uhum. Não, Então, assim, esse ponto falta... parece... Aliás, em Portugal, não sei se vocês tiveram esse eco no Brasil, houve eleições recentes para o Parlamento em Portugal. E a propósito de dois partidos, em particular de um partido, de um pequeno partido, que apesar de tudo teve um crescimento, enfim, não entrou no Parlamento, mas teve um crescimento relevante, significativo. Falou-se muito da influência de igrejas evangélicas oriundas do Brasil. Aliás, houve pastores evangélicos brasileiros, a fazerem abertamente campanha por esse partido. E na altura, quando houve as eleições no Brasil, viu-se claramente uma disputa pelo voto evangélico, em particular, dos dois lados. Enfim, na altura falou-se que era um voto mais pró-Bolsonaro e, naturalmente, por isso o Lula também procurou disputar esse voto. Ou seja, para ter essas questões religiosas, aliás, as questões religiosas são uma extensão das questões culturais, eu diria, não é? Portanto, essas guerras culturais / guerras religiosas também são cada vez mais relevantes no jogo político. E tem uma coisa muito boa para fazer guerra, é religião. Mas, Cíntia, tu que és da área Mas da o filosofia... Humberto também é da mesma mas área, por favor, Humberto. Vocês que são da área da filosofia, vamos lá ver. Tudo isso faz parte da realidade. É as circunstâncias, é o homem e as suas circunstâncias. E, portanto, não é justificação ficarmos a pensar, ou pronto, podemos fazer essa reflexão profunda.
E então dizemos que as coisas são como são, porque as pessoas são superficiais, não têm os dados todos, não aprofundam, não conhecem. Está bem, mas isso é como é, e nós não vamos. As pessoas são como são e têm direito a discutir tanto os ignorantes, a Ucrânia, e quem diz a guerra da Ucrânia e da Rússia, a da Palestina e de Israel, como os iluminados. Até porque, Claro. vamos lá ver, os iluminados e os analfabetos podem discutir as mesmas coisas e têm todo o direito a fazê-lo. E o mundo é como é e governa-se para as pessoas atuais de todos os estratos e de todos os níveis com as suas capacidades e com os seus conhecimentos e com as suas profundidades, com as suas perplexidades, uns com mais oportunidades na vida e outros com menos e com mais e menos profundidade. E, portanto, nisso não pode ser nenhum obstáculo, nem nenhuma justificação, porque é que um modelo de sociedade não funciona. Porque o modelo de sociedade não pode funcionar só para iluminados, tem que funcionar Claro. para todos. Inclusive, Paula, o mais provável é que nós não tenhamos iluminados. Que nós não E sei eu se ia nós para dizer temos. isso a seguir. Esse é que é o problema, esse é que é o E problema. esse é que é o Lembrando problema. que esse posicionamento meu não é a perspectiva trotskista, eu não sou trotskista em nenhum lugar nenhum, eu sou de Minas Eu não estou a Gerais, qualificar. e porque Eu tenho, teria essa questão da revolução sem certas fatias do proletário, né? eu tenho cuidado com pinças, estou sem qualificar. E Sem também não é a qualificar. república platônica, né, Eu ideal, percebi que não tudo. é os filósofos. Eu estou a tentar dizer que é o homem e as suas circunstâncias. Há um filósofo Mas, que vocês conhecem também. E, portanto, as circunstâncias são o que são, as E pessoas que são o que são. E é sobre essa realidade que nós aqui estamos a discutir o Brasil ou qualquer outro território. Convidámos-vos a vocês para falar sobre o Brasil. Mas um Humberto, exemplo. Com as se não- pessoas que lá vivem só e para eu com tudo. tentar livrar minha pele aqui, né? Sim, as democracias dependem de um sistema universal. As democracias dependem de alguns sistemas universais. E um deles é um processo de educação pública. Depois, um processo de comunicação pública. Então, a ideia, a concepção da democracia moderna, ela não consegue se sustentar sem estas ideias. Então, no caso, obviamente, não é para falar para iluminados e que todos que pudessem, enquanto cidadão, teria que ser cientista político. No entanto, privar a sociedade de acesso adequado a essas infraestruturas universais, no contexto da democracia, da modelagem democrática, nós podemos verificar em vários pontos, porque existem democracias variadas, como existe socialismo variados, nós vamos perceber que compromete o funcionamento democrático. E isso não seria só do Brasil. Então, a nossa dificuldade é que um movimento de pseudociência e muitas das vezes de contraciência conseguiu se estabelecer de uma maneira tão forte que ela estabelece a agenda política e estabelece as novas decisões políticas. No governo anterior, o sistema de bolsas, por exemplo, da grande fundação chamada CAPES, aqui no Brasil, ficou totalmente desorganizados de periodicidade de pagamento, atrasos. Houve um processo de caotização por completo desta instituição específica que financia a pesquisa. E isso depois junta com uma divulgação maciça de uma pseudociência, por exemplo, contra a vacina, ou de terra plana. Então, assim, não é efetivamente a minha ideia que apenas uma classe política dos filósofos, ou no conceito trotskista, de uma vanguarda proletária, que poderia debater a política, decidir e governar os demais. O que acontece na prática hoje é que o poder econômico é que está nesse lugar. Então, não é uma vanguarda intelectual, mas é hoje interesses econômicos que conseguem pautar a agenda. Era isso que eu Mas queria isso dizer, é Humberto. isso é transversal às ditaduras e às democracias. E Uhum. até te diria que é mais
fácil nas é democracias do que nas ditaduras. Isso é que é o ponto. pronto, e até, portanto, quer dizer, isso é transversal às ditaduras e às democracias. E eu concordo, quanto mais a população tiver acesso ao ensino, à aprendizagem livre e não condicionada, livre, para que depois possam fazer uma escolha e que entendam o exercício da cidadania faz parte de uma certa instrução e por isso é que é mais fácil em sociedades com menos instrução de base pular um sistema ditatorial e menos, infelizmente, e por isso é que eu disse há bocado, há menos democracias e mais ditaduras, ou há menos democracias, e é uma coisa que se tem que regar muito e que se tem que promover muito, e não nos podemos esquecer e nunca dá-la como adquirida, em qualquer lado, em qualquer país, e sem exceção. Humberto, como é que tu É vês então verdade, essa mas questão os das... gostos não se educam, mas isso é diferente de, 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 de educar um povo. Uma coisa é dar Humberto, formação e deixa o Humberto liberdade para falar. escolha. Sim, Outra coisa é educar um até povo. porque a questão não se põe nesses termos, a questão não se põe entre iluminados e ignorantes, obviamente. Até porque há pessoas igualmente cultas dos dois lados, têm percepções e convicções muito diferentes entre si. Esse é que é o ponto. E há pessoas muito cultas e iluminadas que votam Nos extremos, em- nos extremos. nos extremos, e Sim, portanto, mais uma vez, não é sim, e sim. tem acesso a toda a Exato. Essa cultura. ingenuidade que achamos que as pessoas cultas são necessariamente democráticas, isso de facto não resiste à própria história. Humberto, Exatamente. voltando à questão das guerras culturais versus, ou sobre as questões de ordem social e económica. Nos Estados Unidos há eleições, como sabemos, este ano, aliás, temos que fazer um debate sobre os Estados Unidos, e também é evidente que as guerras culturais são cada vez mais proeminentes, mais avassaladoras. Qual é a tua percepção do que é que se está a passar no Brasil a esse respeito? Pois é, voltando no que estava sendo debatido há pouco, eu acho que a polarização, no fundo, ela é sintoma e consequência, ela não é causa. A causa efetivamente é a crise cultural, né? E a crise cultural, ela não se dá por polarização, ela se dá por degeneração e fragmentação dos ideais e dos valores orientadores das pessoas. Então, as pessoas, elas perderam referências, perderam valores, perderam ideais reguladores do que é uma sociedade boa, do que é ser cidadão, que é o país, o nosso país, o teu país, seja lá qual for. Então, nessa perda, existe esse certo cinismo, né? Uma certa descrença generalizada, não é só na democracia, mas até mesmo naquilo que a democracia tenta preservar e fomentar, né? Noções de justiça, noções de igualdade, noções de liberdade. E é por isso que as tendências autoritárias, elas são muito tentadoras para todos os lados dessa polarização, porque as tendências autoritárias, elas passam a ser um canto de sereia ao qual vale a pena ouvir um pouco, né? Quem sabe, já que a democracia faliu, já que nós não acreditamos mais nela, nem nos seus valores, quem sabe alguma outra coisa não seja uma alternativa válida. Então, não é que as pessoas emburreceram ou perderam a noção Exatamente. do que elas estão defendendo. Algumas pessoas têm muita noção de que não querem a democracia e querem uma proposta mais autoritária, querem dar uma guinada para algum tipo de ditadura, algum tipo de totalitarismo. Então eu conheço pessoas defendendo isso explicitamente, né? A solução é essa. A gente tem que abandonar a ideia da representatividade, por exemplo, de que todos os grupos e todas as mentalidades, há grupos inaceitáveis que têm que ser suprimidos e não representados e não ouvidos. Então, os Estados Unidos, como matriz cultural, né, da humanidade, né, como o lugar de onde vêm geralmente essas ondas, é o lugar que vive de maneira mais A atriz dramática. cultural é a Grécia,
São os gregos e os romanos, vamos lá ver. Pronto, Em, em algum momento, e antes desses, em algum momento foram, né? Mas hoje em dia, talvez, lamentavelmente, né? Mas a nossa cultura, ela é hollywoodiana, ela é uma cultura da música, é uma cultura até academicamente, né? Muito orientada, né? Pelos Estados Unidos. Então, quando esses choques começam lá e a democracia começa a degenerar, perder fôlego, perder pujança, o próprio sistema econômico está em crise, né? Politicamente existe a crise, culturalmente existe a crise de valores, o choque entre camadas da sociedade. É natural que a gente viva esses aftershocks, né? Essa repercussão global dessa tragédia, que é a tragédia ali do coração do Ocidente, por assim dizer, né? Enquanto, na nossa percepção, pelo menos, a Europa está um pouco caduca, né? Não consegue, de maneira enérgica e vigorosa também, orientar a sociedade ocidental, né? E entre os intelectuais brasileiros, nós que estudamos, né, Renato, a filosofia brasileira, eminentemente, nós vemos que há um sonho, uma tentativa de ver o próprio Brasil também, como, por que não, um polo cultural, né? Não o polo principal, talvez, né? Mas um centro produtor de alternativas, um centro produtor de ideias, de valores, de ideais, que possa ser também uma opção de revitalização da mentalidade ocidental tão combalida, tão destruída pela pós-modernidade, pelo relativismo, por um capitalismo cultural, né, cada vez mais capaz e hábil em vender mudanças culturais, né? Eu ouvi outro dia uma reportagem sobre Netflix e outros mecanismos de streaming, né, que contratam neuropsicólogos para tornar os seus programas mais viciantes, né? Empresas de videogames, né, contratam também neuropsicólogos especialistas em vício para tornar os seus jogos mais viciantes. Então, nesse grau de imoralidade, ou sei lá, de laxismo, de relativismo moral ao que nós chegamos, começa a haver sintomas, efeitos, que vão ser dramáticos independente do presidente que foi eleito. E aí é claro que eu tenho as minhas preferências, eu acho que há os menos piores, mas nem mesmo que a gente eleja o maior gênio, o maior santo disponível, ele não vai conseguir estancar um problema que é estrutural, global, e que no Brasil se manifesta de forma dramática por conta da ignorância crônica, por conta da falta de acesso a uma educação de qualidade, por conta de certos atrasos e obsolências assim, estruturais da cultura brasileira. Isso sim, parece uma proposta revolucionária, Humberto. Essa ideia de voltar à filosofia Eu, brasileira, a grandes tomas da filosofia brasileira, e sabem que fazer desculpa lá, Paulo, só para terminar a frase, e fazer do Brasil uma espécie de laboratório de novas ideias. Aliás, o Agostinho da Silva tinha naquele ensaio, naquela teoria do Brasil, ensaio para uma nova teoria do Brasil, tinha essa perspectiva do Brasil como um laboratório de novas ideias para o mundo, no plano social, ecológico. Mas, enfim, estamos, parece, cada vez mais longe desse horizonte, não é? era isso que eu ia para dizer. É assim, sabem que a perda de esperança, um autor norte-americano, é gravíssima. Michael Sandel, Quando a esperança é sempre uma coisa importantíssima de manter e de dar. E quando as novas gerações, transversalmente, em muitos lugares do mundo já não têm há muito tempo, mas na Europa, como disseste também, começam a ter menos. E no Brasil, eu não conheço bem o Brasil socialmente, mas vocês já, sociologicamente, mas também já o disseram e já usaram. É terrível, porque tu cresceste em democracia e não resultou. Não tens esperança. Vives há 20 anos ou há 30 anos, nasceste há 20 ou há 30 anos e, portanto, só conheces a democracia.
nasceste num país onde existe democracia e com aqueles partidos e no bipartidarismo ou no tripartidarismo ou no que for. E, e, e não resultou, porque chegados aqui, então é muito mais fácil pensar que a alternativa é eu não quero nada disto, quero uma coisa nova, uma coisa que não se conhece, porque nós falamos do fascismo ou da ditadura, mas pensamos um jovem, por exemplo, português, ora, o 25 de Abril foi há 50 anos, e, portanto, se tem 20, não sabe, pode, por muito que lhe digam, ele não viveu em ditadura. E, portanto, o que sabe é que tem 20 anos e não tem esperança de conseguir comprar uma casa, de ter um emprego, a não ser ganhar menos de 1000 euros, mas com isso nem sequer aluga uma casa, portanto vai ficar a viver em casa dos pais até aos 30 anos. E isto não é o pior, porque há países países na Europa e países no mundo onde é muito pior do que isto. Só estou a dar um exemplo. Portanto, às tantas, tem a tentação ou acha que há outra coisa qualquer que não aquilo que já conheceu, porque aquilo não lhe serve. E como não experimentou, é muito perigoso. Por isso, a falta de esperança é, de facto, uma coisa muito, 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 muito perigosa. Sim, até E porque é o que está a acontecer. as democracias têm funcionado sempre nessa esperança, nessa expectativa que as novas gerações têm vidas melhores que as gerações anteriores. Não é? Exato. E é isso que está a deixar de acontecer, não é? Exatamente. E sem esse motor, diz lá, Cida, desculpa lá. O autor Michael Sandel foi mencionado numa conversa passada. No livro A Tirania do Mérito, eu fiz uma resenha escolar de todo o livro, agora recente. Ele nos oferece, então, uma possibilidade de leitura do que estaria na base do populismo de extrema-direita. Ele concentra nos Estados Unidos, pouco na Europa, França, Alemanha, mas mais Estados Unidos. Em resumo, a sociedade da meritocracia, que se construiu em torno de que o melhor pode ocupar esta função, de que o melhor vai ser escolhido para fazer tal coisa, que essa estrutura, a partir dos Estados Unidos, gerou um batalhão de fracassados. E esses fracassados não têm tiveram que assumir dentro de si a ideia de fracasso. E ele faz um estudo bem comparativo entre os anos 80 aos dias de hoje, como é que o salário dos Estados Unidos se manteve ou se perdeu, ganhos salariais, etc, etc. E eu acho muito pertinente. E é claro que a grande perspectiva que o Humberto aqui comenta é de falta uma ideologia para a gente acreditar. O Humberto não usou esse termo, mas falta um sentido, uma modelagem civilizacional que realmente eu queira aderir a ela. Porque a experiência é essa que a Paula comenta, né, de fracasso, de não conseguir um emprego, de etc. Isto, para ele, é o tema que ele propõe como chave de percepção das nossas democracias e os problemas que elas têm vivido internamente, que mostra-se inicialmente como autoritários. Como que o indivíduo brasileiro se alia ao partido português que é contra a imigração? Como que o brasileiro vai na frente de um quartel democraticamente e pede ditadura? Quer dizer, isso são contradições em termos. É um negócio muito estranho esse tipo de doideira e loucura de querer um outro, né? Então, essa chave da sociedade meritocracia é uma chave que eu tenho achado ela muito interessante. De certa maneira, isso é uma possibilidade de explicar como que eu não me sinto representado, quer dizer, o problema da representação na democracia, de se sentir representado, de acreditar que o outro está te representando, de maneira que eu, que tenho uma ligação não filiado partidário ao Partido dos Trabalhadores desde os anos 80, nunca me filiei, mas tenho uma proximidade ideológica e de trabalhos eventuais, por mais que eu não tenha coragem de publicamente chegar e falar eu estou angustiado, para usar uma palavra fofinha aqui, não um palavrão brasileiro, eu tenho essa dificuldade porque eu tenho essa história intelectual e tal. Mas, no fundo, eu estou angustiado. Mas estás angustiado com o quê? Com Exatamente. um processo de representação democrática. Okay. Eu não estou satisfeito. Eu não me sinto um cidadão pleno nesse processo. E por mais que é estranho,
É paradoxal a minha vida, Uhum. mas eu não me sinto. Paradoxal no sentido de alguém que tem acesso ou não a direitos enquanto cidadão. Eu sou uma pessoa que tenho, já tive de variadas formas, mas eu não estou satisfeito. Mas também podes não estar satisfeito, não sei, porque embora tu tenhas à tua volta, eu na filosofia isto tem um nome também, mas eu sou daqueles que pertenceria sempre, eu não conseguiria estar bem, ou não consigo, se à minha volta os outros não estiverem também bem. O bem comum, o bem comum é algo que que é importante, por exemplo, para o meu equilíbrio. Portanto, nessa relação com quando te sentes angustiado, é de facto uma angústia olhar para viveres numa sociedade em que tu, individualmente, até não, podes não estar mal, mas em que sabes que há muita gente, ou uma grande maioria de pessoas, que não estão. E isso causa também angústia. Isso, Sim, por exemplo, isso a mim causa-me angústia social. sim, sim. Como professor, aqui, pelo menos a minha experiência, é lidar com adolescentes, por exemplo. Atualmente não me dedico, a minha atividade está mais como pesquisador, mas foi um bom tempo lidar com jovens. Então, sentir a angústia dos jovens também e entender que eu, enquanto professor, tenho muito pouco a ajudá-lo com os meus conhecimentos a superar certas limitações, aqui no caso brasileiro, econômica. Uhum. Eu não sei, Humberto, como que você tem essas informações mais precisas, mas o censo de 2010 do Brasil, eu não me atualizei no último, 65% dos brasileiros somos, ou são, eu posso me incluir neles, pobres. Isso é um negócio grotesco. Em É, Portugal são de- 30%, ou Tam- quase. Também E cresceu esse para muito. subir, com tendência a subir. Portanto, mais de um terço da população é pobre, basta dizer. O Sim, ordenado médio em Portugal são 1.200 euros ou 1.300 euros e uma casa em Lisboa, para uma família custa isso ou mais e, portanto, é invivível em muitos casos. Nem sei como é que algumas pessoas vivem, sinceramente. quer dizer, Bem, Humberto, eu te passo, é uma precarização que a pessoa tem trabalho, mas o trabalho não é suficiente. não, Em não, grandes não. centros como São Paulo, nós temos assistido Uhum. isso, Sim, Humberto. sim, mas cá também, cá também. Exatamente. Se mata de trabalhar e não é o suficiente, né? Claro. Houve um encarecimento, principalmente imobiliário. Então, os aluguéis e os preços imobiliários estão muitíssimo inacessíveis para 90% da população, no mínimo, né? E ao mesmo tempo que ocorre isso, duas estatísticas também são assustadoras, que é o desemprego entre os jovens, crescente, e também a taxa de informalidade do emprego no Brasil. Né? Quando você soma tudo isso, você vê o quê? Que não se trata só, que é fato, né, de uma incompetência política crônica. Nós não temos projeto de país, não tem projeto estratégico, não temos um projeto ambiental e não temos um projeto principalmente educacional tecnológico. Então, a cada governo se fazem assim medidas paliativas, artesanais, mas não existe um projeto de longo prazo ao qual todos os políticos estejam mais ou menos associados. E E aí, comprometidos. isso se soma ao fato de que há países que têm esse projeto, né? Então, a China tem um projeto extremamente claro de ampliação, de conquista de mercados de horizontes. Estados Unidos tem um projeto, ainda que menos talvez eficiente atualmente do que o da China. Então, países menores como Indonésia e Índia também têm essa visão de longo prazo e esses países eles se tornam competentes em angariar as indústrias e os investimentos destinados aos países pobres em desenvolvimento, que eram os investimentos que os europeus, os japoneses, os americanos viam como sendo investimentos interessantes de se fazer no Brasil, por exemplo. Então, em um determinado momento da nossa história, nós merecemos a atenção, né, da fábrica da Volkswagen, ou da General Motors, ou da Ford, ou da Fiat, por exemplo,
e hoje em dia cada vez menos o Brasil se mostra atraente para essas grandes corporações que conseguem mais segurança, um mercado de trabalho mais dinâmico, uma infraestrutura mais eficiente na Indonésia ou no Vietnã ou em algum outro lugar. E isso é catastrófico, mas para não ficar só na economia, eu estou querendo enfatizar justamente o fato de que é um problema cultural, é um problema da falta de consciência nacional, uma falta de consciência também global de como as coisas funcionam e um desinteresse generalizado nessas questões que eu atribuo não à ignorância só, ou à incapacidade intelectual. O povo brasileiro é extremamente capaz e criativo quando quer, mas eu atribuo principalmente a um niilismo, um desânimo, ou, como tu disseste, aí, uma falta de esperança que, no fundo, está na raiz dessa incapacidade de o país se reorganizar num sentido transpartidário, né? Que não seja dependente de um grupo no poder. Aliás, como vocês sabem, há muitos brasileiros a viver em Portugal. É a maior comunidade de imigrantes. Eu conheço alguns deles. E o que para mim é o mais preocupante, eu acho muito bem a migração, desde logo entre os países da CPLP, da lusofonia, mas o que me faz impressão, em alguns casos, é que há brasileiros que já desistiram do Brasil, que já desistiram do país. Acham que o Brasil, havia aquele ditado, não é? O Brasil é o país do futuro, e porque não há esse chão comum, como tu disseste muito bem, essa consciência nacional, esse chão comum, não é? Nós podemos ter diferenças, mas achar que há um caminho comum, que há um caminho que pode ser partilhado, não é? Mas quando esse chão comum se esvai, então resta a fragmentação e resta a luta. Sendo que, como também estava a dizer, esse é um dos grandes paradoxos da democracia e uma das maiores debilidades, é que os ciclos políticos são cada vez mais curtos. Isso em Portugal é evidente, não é? Nós tínhamos um governo de maioria absoluta, aliás, caiu quando eu estava no Brasil, estava em Teresina com alguns amigos, nomeadamente o Humberto, num colóquio. O governo português de maioria absoluta caiu num dia para o outro, uma terça-feira de manhã. Ou seja, isto, a meu ver, também tem uma grande explicação mediática. A voragem mediática das televisões acelera o próprio ritmo político. Questiona Isso, brutalmente. e isso é cada vez mais incompatível com esses planos de longo e médio prazo, estavas a falar, não é? Porque com ciclos políticos cada vez mais curtos, quais são os políticos que apostam em visões estratégicas, em visões de médio e longo prazo? Isso parece-me, de facto, Por enfim, outro, um beco eu sem acho que saída. quando a gente usa certos brasileiros desistir do Brasil, eu creio que sejam fatias específicas de uma classe média. E Sim, não até uma grande. mais alta, sim, classe alta, até gente rica, pronto. Uhum. Em termos assim, mais sociológicos, seria uma classe média alta, porque o rico ele ainda tem uma fonte de ganhos aqui no Brasil, ele não larga o Brasil, porque ele não vai ter esta fonte de grana que ele ganha na Europa, né? Falando de um caso específico, eu conheço de um importador nacional de veículos que não vai trocar a França, que ele tem nacionalidade, porque aqui ele vive com posses de aviões e isso ele não vai ter na Europa tão cedo. Então, esse rico não larga o Brasil. É uma fatia de classe média alta. Então, nessa perspectiva da economia, o Brasil faz isso com a gente. E eu tenho feito um esforço existencial de, às vezes, tentar me colocar fora do tempo, para ver se eu vejo alguma coisa. E aí eu me encanto com o Brasil de volta. E eu vivo esse paradoxo para lembrar o Agostinho da Silva que a realidade e a filosofia, para ser uma filosofia próxima à realidade, tem que ter o paradoxo junto, porque senão eu fiquei pensando no Aristóteles, né, que só faz ciência disso, daquilo a gente não faz, mas aquilo existe. E jogando por baixo é o dobro do que eu estou trabalhando, então está ficando muita coisa fora. E aí eu me apaixono pelo Brasil, porque o Brasil tem coisas muito interessantes. Nós temos um tamanho que foi pago com sangue para ser desse tamanho, a gente não pode esquecer disso, mas esse tamanho nos beneficia de um jeito razoável. Eu morei em 7 estados do Brasil.
Então, assim, eu teria rodado regiões vastas do planeta, mas fiquei dentro de um único país. Uhum. E teria várias outras coisas positivas, né? Nós somos, até certo ponto, uma cultura racista, transfóbica, é verdade. Mas nós temos uma característica de acolhida que é muito interessante. E que eu percebo. Eu morei um ano fora do Brasil, em Paris, e rodei um pouco no contexto mais da Europa Central. Estive rapidamente em Portugal nessa ocasião. E eu percebo, sobretudo nessa parte central, certos aspectos que foram fruto de guerras consecutivas e países que exerceram a longo prazo o lugar de imperialistas, que, em termos linguísticos e culturais, esse processo reverbera na cultura presente de hoje. E que nós não temos isso. Então, assim, eu acho que sim, o Agostinho da Silva se encantou naquele Brasil dos anos 50, com todos os limites que tinham, e ele usa uma expressão que eu passei a considerar muito, né? Primeiro, a ideia do português à solta. Eu achei essa imagem bem interessante. E a ideia de uma cultura lusófona. E aí, rompendo com a ideia de estados. Então, a gente tira as figuras dos estados, porque eu me considero luso-descendente, mas num primeiro momento eu cresci sabendo que eu era o filho do português. Mas eu não sou português, porque eu não tenho uma conexão com o ordenamento jurídico de Portugal, eu não cresci nisso, eu cresci em Minas Gerais. Mas eu ficava nessa dúvida aí, né? Até que eu consegui entender essa perspectiva. Retira o processo do país, da nação, mais da ideia de país, e fica a ideia da narração, da nação. E o Agostinho explora um pouco isso numa perspectiva que eu gosto. Então, nesse sentido, esta narração que se desenvolve, portanto, ela não é estanque no tempo, a partir dessa migração massiva, também portuguesa, mas de outras culturas, eu gosto da ideia do Brasil. E pela primeira vez na minha vida, eu não me vejo fora do Brasil, da região onde eu estou, que é o sul de Minas, do estado de Minas, onde eu nasci. Não nasci propriamente aqui, mas é o estado. E eu vejo que essa capacidade do Brasil, que tem tudo para dar errado, mas continua aí, isso precisa ser estudado. E aí nós, da filosofia, de repente, estamos querendo inventar alguma coisa em torno disso, né, Humberto? É um milagre permanente. Não, Mas eu também tenho a tem, paixão pelo Brasil, que é reiterada, sempre é igual. não, e tem tudo para dar errado e tudo para dar certo. É Exatamente. que lá está. O Brasil é um país, para Eu mim, brincava com o Renato que aqui no Brasil, os portugueses, eles não são estrangeiros, eles Eu são não, portugueses. eu não sou. Mas que no Rio de Janeiro você pode ser assaltado como brasileiro, pode ficar tranquilo. claro. O Não, mas o português Brasil no Brasil, tem esse paradoxo completo, porque assim, tem tudo para dar certo, não é tudo para dar errado, quanto a mim, tem tudo para dar certo, e no entanto, sim. não tem sido fácil. O que é Eh, interessante dessa colocação é que se tem os dois potenciais do sucesso e do fracasso totais, né? Então entra aí a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, ele trabalha dentro do horizonte das possibilidades, né? Eu também sou o tipo de pessoa, tenho incontáveis amigos que abandonaram o Brasil e eu vivi 2 anos e meio, quase 3 na Europa. E tive muito contato com comunidades brasileiras em diferentes países da Europa. E muitos desses brasileiros, eles eram pessoas que saíram assim um pouco ressentidas com o país e com o desejo de nunca mais retornar, né? Não queriam mais saber do Brasil, embora é engraçado que nas comunidades brasileiras as pessoas se sentem muito brasileiras, ironicamente, mas desistiram do país, desistiram do território, desistiram dessa nação, né? Embora se sintam, né, de alguma maneira espiritualmente brasileiros. E eu, por outro lado, eu sempre tive para mim assim que eu tranquilamente morreria pelo meu país, mas uma vez eu estava conversando com um amigo meu muito religioso e ele disse assim: eu estava me orientando com o meu líder espiritual, né, meu conselheiro espiritual, e disse assim: eu queria morrer por Cristo, queria ter a oportunidade, a honra de morrer por Jesus.
E aí o orientador virou e falou o seguinte: pois mais difícil é viver mais 50 anos por Jesus. Morrer é bem mais fácil, bem mais rápido, bem menos sofrido do que dedicar 50 anos de trabalho, 40 anos de trabalho pela causa. Uhum. E aí, isso me deixou pensando em uma série de outras coisas, né? Que muitas vezes a gente tem esse instinto heróico, assim, né? Eu gostaria de dar a minha vida por uma causa. E falta, talvez, a nós, brasileiros, talvez falte a alguns portugueses também, né? A vontade de dar 50 anos pelo seu país, né? Ao É invés de verdade. Até porque sacrificar. essa é a conclusão, aquela frase que há pouco a Paula citou, do Ortega, não é? O homem é ele e a sua circunstância, mas depois aquilo Exatamente. continua. Exatamente. E se não a salva a ela, a circunstância, não salva a si. Ou seja, os brasileiros Precisamente. têm de lutar pelo Brasil, os portugueses têm de lutar por Portugal, Uhum, e todos nós, cidadãos lusófonos, temos que lutar pela lusofonia, e todos nós, cidadãos do mundo, temos que lutar pelo Estado do mundo, não é? uhum. Porque se ficarmos quietos e a dizer que é a circunstância que nos impede de fazer alguma coisa, aí é que não Então, e faremos nada. agora, então, e agora, para acabar, e porque falámos de esperança e de não ter esperança, en- o que esperam vocês do Brasil, sendo que tu, Sírio, neste momento sentes-te angustiado. Hum, Tu, Humberto, ainda não percebi bem, esse desiludido-se angustiado. Mas acreditam, qual é a vossa perspectiva ao Brasil a médio e longo prazo? Mas pronto, os próximos 10 anos, 20 anos, são jovens, portanto, podemos falar de 20 ou 30 anos. O que é que gostariam se realmente têm esperança? Destas pessoas que eu já referi, e que há muitas, e nomeadamente entre os 20 e os 40 anos, sem esperança no futuro e no futuro dos seus filhos e dos seus netos. Nós também temos o que vocês disseram, nós também temos portugueses que emigraram e que não querem voltar a Portugal. Eu ainda há pouco tempo estive num país, por acaso um daqueles onde que agora está da imigração, onde houve muitos votos no Chega, e eu falei com lá vários imigrantes e muitos me disseram que não, já serão sempre portugueses, mas não querem voltar para Portugal, atenção. Portanto, nós temos também esse sentimento, mas precisamente porque eu acho, de facto, que a pátria é o lugar onde nós nos sentimos bem, onde pertencemos, e se há um sítio é também a nossa identidade cultural, é a língua, é a cultura, mas é também o sítio onde nos sentimos bem, onde nos sentimos acolhidos, atenção, e onde sentimos que há esperança. E há esperança para nós e para os nossos e para a nossa família. E vocês têm esperança, então, se não querem, se são daqueles que não saem do Brasil, é porque ainda assim, com esta angústia atual, e tu, Humberto, não sei, acreditam que o Brasil tem tudo e pode ser melhor, e o que é que gostariam então que acontecesse no Brasil para que fosse mais próximo daquilo que vocês têm como expectativa que seja? Ou se é que tem alguma também. Tem alguma ideia do Brasil sociedade, como gostariam? Muito bem, para terminar, então, última ideia, em resposta à Paula. Cídio, Humberto. Só para me defender, então, eu não acho errado sair do país. Eu também Sim. não teria problema em sair do Brasil e passar o resto da vida em outro lugar qualquer, né? Amo todos os povos, respeito todos os povos, mas eu acho que é importante, ao sair do seu país, continuar amando o seu, continuar amando a sua origem, continuar desejando e trabalhando para que aquele país seja melhor, para que a sua população seja mais feliz possível. Então, eu também tenho algumas angústias, mas eu tenho sim muita esperança, até porque a esperança ela é proporcional à nossa coragem, nosso ânimo de fazer as coisas. Então, eu acho que nós temos muito a fazer no Brasil. É um país de possibilidades, é um país que está ainda para ser construído, num certo sentido, ou reformado, ou melhorado, ou aperfeiçoado de alguma maneira. E o que eu quero para o meu país nos próximos 30, 50 anos é que ele me dê oportunidades de trabalho, que eu possa fazer alguma coisa por ele, que eu possa educar os meus alunos para se tornarem grandes professores, grandes intelectuais, grandes cidadãos, que eu possa escrever mais do que eu já escrevi
e que isso consiga, de alguma maneira, trazer bem-estar e consciência e conhecimento para o meu povo, ou para outros, por que não? Humberto, isso passa pela terceira via? Aquela terceira via de que falavas inicialmente? Passa por aí? Politicamente? Pode passar, mas eu acho que no sentido mais imediato passa pela minha escolha individual Ok. de aqui dedicar a minha vida, né? E Uhum, meu país ele não é um país tal que me impeça de trabalhar por ele. E já que uhum. ele não me impede, eu vou fazer tudo que eu posso por ele. Muito bem, Humberto. Cídio, então, últimas Bem, palavras da tua parte. bem, sempre agradecer a oportunidade de conversar com vocês e acompanhar o trabalho de vocês. Bem, eu ando na fase estoica, um dia de cada vez. E essa fase estoica, ela encontra uma imagem no Agostinho da Silva curiosa, que eu creio que eu adicionei um elemento a mais nela, porque ao partilhar com alguns amigos, eles levantaram alguns problemas e aí eu tive que então adicionar. O Agostinho propõe que aqui no Brasil a gente tem que aprender a boiar. Ele usa a expressão que vocês utilizam, boiare. E, e aí alguém protestou contra isso, que é um absurdo, que é meio estoico esta imagem dele. E aí nós temos aqui uma expressão que é ficar. Eu espero não ofender os nomes, até porque são dois nomes que estão na minha família, são avós e tios vivos, Miguel e Manuel, e se construiu uma expressão aqui que Miguel é alguém esperto e Mané seria alguém que as pessoas aproveitam da ingenuidade dele, tira proveito. E aí eu brinquei então que sim, é boiar, mas é boiar de Miguel, que era a ideia do Agostinho, né? O Brasil é um pouco isso. Então, eu não nutro expectativas, não produzo narrativizações acerca do futuro do Brasil, porque isso aumentaria as minhas angústias. E eu, portanto, estou numa fase estoica de um dia por vez. Mas é claro que nessa perspectiva do boiário de Agostinho, né? Porque se eu disser que eu apenas estou boiando, pelo Sim, capital cultural que eu tenho, sim, seria cinismo da minha parte. exato. Né? Só uma nota sobre isso, o Agostinho, como tu sabes, às vezes presta-se a interpretações muito literais e que são até muito erradas, não é? Porque, obviamente, essa visão lida literalmente ao extremo levaria a uma completa passividade, não é? A uma Sim. falta de Sim. iniciativa e que não era toda, aliás, a vida do Agostinho da Silva foi o contrário disso, foi uma pessoa com muita Uhum. iniciativa Sim. que remou contra a maré, que afrontou poderes, afrontou circunstâncias adversas, portanto, ele quando fala em boiar é numa visão, enfim, às vezes até um pouco providencialista, no sentido de um destino numa escala mais macro, não uma escala cotidiana e micro, não é? E se articulando com o que vai aparecendo e não com fixação numa idealização, mas Exato. vai fazendo a partir daquilo. E ele fez isso. A biografia dele, Sim, sim. só de pensar por onde ele andou, cansa a gente pensar. Então, eu creio que é isso a minha perspectiva. Eu não ouso desejar muitas coisas, a não ser escrever poesias, tentar ver em mim como é que os fluxos afetivos estão se comportando dentro de mim, sobretudo diante das questões nacionais, as questões mais imediatas, como que eu reajo afetivamente a essas questões, porque, de certa maneira, até 2019, eu me consumi um pouco mais com a ideia de projetos e tive que aprender a lidar com a ideia de fracasso, né? De que a minha existência não iria coincidir com aquelas idealidades que eu havia pensado mais em épocas juvenis. Então, sendo muito honesto, é assim que eu levo a vida. Procuro não pensar nas eleições de 26, procuro não pensar nas eleições próximas, mas a cada dia eu vou pensando e caminhando com isso. Muito bem. E assim é que se faz o caminho, passo a passo. Mas ambos têm, espero que sim, porque eu tenho um ideal e um ideário de sociedade, uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa, não é igualitária, mas é com criação de oportunidades e menos desigual, e já agora pacífica, do ponto de vista
social, ambiental e bélico também, ou não? Não tenho. Claro, claro. Não sei, não sei. É nosso direito É, nutrir ideais, né? A gente pode fazer uma avaliação de quão realistas são esses ideais ou não. certo, Mas certo. a Não, coisa mais extraordinária, melhor de todas, que nós herdamos de Portugal, né? E que se casou perfeitamente com a índole animista do nativo brasileiro, né? E também do africano, né? Que chegou para contribuir com a nossa matriz cultural básica, é o senso de espiritualidade, senso providencialista também, né? Uma esperança que transcende as nossas forças, as nossas capacidades, tanto de pensar uma sociedade melhor, quanto de executar essa sociedade melhor. Então, nesse sentido, acho que todos têm, no mínimo, assim, o direito de depositar sua fé, sua esperança naquilo que ainda está por se desdobrar na história. E o Agostinho da Silva, como tu sabes, como vocês sabem, valorizava muito. Ao contrário do que às vezes também possa parecer, às vezes ele dá a imagem de uma pessoa um bocado ingênua, um bocado fora do mundo, não é? Mas ele era uma pessoa muito realista, com muita lucidez. As análises dele que ele, por exemplo, tem sobre a Europa, e o norte da Europa, e o estado do capitalismo, já na altura dele, em, co- visionárias, muitas delas. em contraponto ao que se passava no Brasil, onde ele tinha perfeita consciência das questões muito precárias e da miséria que existia na sua época e que ainda hoje existe, mas ao mesmo tempo ele encontrava na cultura brasileira, na cultura lusófona em geral, mas na cultura brasileira em particular, algumas particularidades, nomeadamente essa visão de um diálogo, uma vida conversável, como eu gostaria de dizer, se aqui estivesse, entre várias tradições sapienciais, entre várias religiões. Eu acho que também isso é um dos grandes motivos de atração do Brasil. Essa capacidade de mesclar diversas culturas, diversas religiões, diversas linhagens. Mas, enfim, isso será matéria para uma aproximação, certamente não ficaremos. O Brasil não é para principiantes, não é? Como dizia o Nelson Rodrigues. E, portanto, não se explica em 2 sessões, nem em 20, nem em 200. Enfim, eu não prometo que este programa chegue às 200 sessões, mas certamente terá mais algumas dezenas e certamente voltaremos ao Brasil. Foi uma conversa muito agradável, agradecemos muito, eu e a Muito Paula, obrigada. ao Cídio e ao Humberto, e voltaremos então em breve neste ciclo O Esplendor Caótico do Mundo. Obrigado.